Graça e paz mais uma vez. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração junto com você. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial que o Senhor está nos dando para levarmos a tua palavra em mais um canal, em mais um momento, Senhor, em que podemos estar junto com os nossos irmãos através, Senhor, deste canal que o Senhor nos proporcionou. Obrigado por tudo, em o nome de Jesus. Eu gostaria de falar com você sobre a vida de um homem chamado Cornélio. Está em Atos, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos e meditarmos na palavra de Deus. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, ele viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Agora estarrecido com os olhos fitos no anjo, indagou: Que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: Tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo lhe falava, se retirando, chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido como um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre terras e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: Levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: De maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo a voz insistiu pela segunda vez: Não consideres impuro o que Deus purificou. E este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi levado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta da sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei. E agora no versículo 46, diz assim: Porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus diante disso, exclamou Pedro: Será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o Espírito Santo. Em seguida mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Glória a Deus. Amados irmãos, nós temos aqui uma situação muito interessante. A Bíblia diz que Jesus havia morrido, ressuscitado, havia ficado 40 dias com aqueles irmãos,
os discípulos, apóstolos, as mulheres que o acompanhavam durante a vida. E Jesus então subiu aos céus e eles ficaram em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar o Evangelho. Pedro já havia pregado o Evangelho. Em sua primeira pregação, aproximadamente 3.000 pessoas receberam Jesus como seu Salvador. E agora, a Bíblia diz que Cornélio, que era um centurião era um comandante, como se fosse uma espécie de sargento hoje, e ele comandava uma centúria, que era aproximadamente de 80 a 100 homens. E a Bíblia diz que ele era de uma corte chamada italiana. Mas 4 características aconteciam na vida de Cornélio. Ele era um gentil, sendo assim gentil, ele era um homem que, a Bíblia diz, os judeus o consideravam como impuro. Mas havia aqueles gentios que se circuncidava e virava prosélito, enquanto outros temiam a Deus, observavam os mandamentos, no entanto, não estava circuncidado. Era o caso de Cornélio. Então, Cornélio tinha 4 características importantes. Primeiro, a Bíblia diz que ele era piedoso. Segundo, a palavra do Senhor diz que ele era temente a Deus. Em terceiro lugar, dava muitas esmolas. E em quarto lugar, a Bíblia diz que ele, de contínuo, ele orava. Ele e toda a sua família. Um certo dia, a partir aproximadamente de 3 horas da tarde, às 15 horas, ele estava orando quando um anjo apareceu para ele e disse: Cornélio, vai até a casa, manda alguém até a casa de um certo homem chamado Simão Curtidor, que mora à beira-mar, e lá está um outro homem chamado, que tem por sobrenome Pedro, e traz ele até a tua casa, pois ele falará palavras que te salvem. Então, a Bíblia diz que ele mandou que 2 auxiliares e um soldado fosse até ali, a casa, o local ficava aproximadamente uns 50 quilômetros de Cesareia, e eles foram. Enquanto isso, a palavra do Senhor mostra que Pedro, ao meio-dia, no dia seguinte, estava com fome, subiu o terraço para comer, e enquanto ele estava ali meditando, ele teve uma visão em que um lençol com 4 pontas descia do céu e animais de todo tipo, que eles consideravam os judeus impuros, estavam nesse lençol. E o Senhor disse: Pedro, mata e come. Ele disse: não, Senhor, nunca coloquei nada impuro na minha boca. E o Senhor disse para ele: não tornes impuro aquilo que eu santifiquei. Então Pedro, diz a palavra de Deus, começou a refletir sobre aquilo, e enquanto ele refletia, o Senhor disse: olha, vai vir 3 homens, receba-os e vá com eles, porque você irá na casa de um homem que precisa ouvir sobre a salvação. E assim Pedro fez. No dia seguinte ele foi, e a Bíblia diz que lá estava Cornélio. Ele havia convidado amigos, familiares, parentes, para ouvir Pedro pregar. O que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, sendo Cornélio temente a Deus, piedoso, orava de contínuo e ajudava os pobres, mas ele ainda não era salvo. Isso é muito interessante, porque talvez você conheça pessoas boas, pessoas que você entende que ela teme a Deus, pessoas que você sabe que ela de alguma forma é religiosa, mas é possível essa pessoa ainda não ser salva. Porque a salvação, a Bíblia diz que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então ali estava um homem que orava, ajudava os pobres. Ele não só fazia isso, como era piedoso e temente a Deus. Mas se você ler Atos, capítulo 11, versículo 14, diz que Pedro foi até a casa de Cornélio para falar palavras que trouxessem a salvação. E eu quero me dirigir a você
Talvez você seja uma pessoa boa, uma pessoa que ora, uma pessoa que tem muita piedade. No entanto, quem sabe você ainda não nasceu de novo. Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então, meu amado amigo, minha amada amiga, o Senhor nesta tarde, neste momento, está convidando você para um novo nascimento em Cristo Jesus. Mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo sendo uma pessoa que teme a Deus, é preciso que você se decida para a salvação. E por que isso? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado separou o homem de Deus. Mas somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, somente Ele pode vir e trazer a salvação. Nenhuma obra, nenhuma bondade humana é suficiente para que possamos ter a vida eterna. Um certo dia Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Quem sabe nesta tarde, esta palavra está tocando o teu coração, para que você receba Jesus como teu Salvador. E talvez você se pergunte agora, neste momento: pastor, mas o que devo fazer para ser salvo? Foi uma pergunta que um homem fez ao apóstolo Paulo. O que devo fazer para ser salvo? E Paulo disse: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O Senhor deseja trazer salvação à tua vida. Nenhuma obra humana é suficiente para que esta pessoa possa alcançar a eternidade. Lá em Isaías, a Bíblia diz que as obras da humanidade, o ser humano, é como um trapo de imundícia. Sim, porque as obras da humanidade sem Deus são obras motivadas por muitas coisas, que das delas, na maioria, ou todas, não são puras. Então, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele olhou para a humanidade. Ele viu a humanidade pecando e desobedecendo. Duas naturezas de Deus se manifestam. A primeira, a justiça, trouxe a ira de Deus para a humanidade. O homem estava separado de Deus. Mas a natureza amorosa de Deus disse: eles precisam de salvação. Então, a justiça, falando de uma forma analógica, a justiça disse: mas eles precisam ser punidos. O que faremos então? Então o amor de Deus disse: envia alguém que se torne homem, que passe por tudo aquilo que eles passam, mas que esta pessoa seja obediente. Porque assim como a morte veio através de um homem, a vida poderá vir através de outro que obedeça. E assim Jesus veio ao mundo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória do Pai, a glória do unigênito Filho de Deus. Jesus viveu neste mundo. Jesus, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele viveu entre os homens, tentado, perseguido, sofrido, mas ele foi até a morte e a morte de cruz. E lá na cruz, ele disse para o Pai: está consumado. Agora todos aqueles que o abraçarem, todos aqueles que o receberem, serão considerados filhos de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo esta palavra, tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao teu coração agora. Está dizendo: você é uma pessoa boa como Cornélio, você é temente a Deus, mas ainda assim precisa de salvação. As religiões, por aí, elas dizem: não, seja bom, apenas ore, faça boas obras, ajude os pobres, e você terá um pedaço no céu. Mas aqui está a prova que todo ser humano
fazendo estas coisas, ainda assim não será suficiente para ser salvo. É preciso crer em Jesus. É preciso aceitar o Filho de Deus. É preciso não apenas crer com o sentimento, mas com o coração e seguir a Jesus. Quando nós seguimos a Jesus, a nossa vida é transformada. Quando nós aceitamos a Jesus de coração, o nosso ser é transformado. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, para nós não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é que toda a humanidade seja salva. Não existem vários caminhos, como dizem por aí. Uma certa vez, alguém perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo. Só existe uma pessoa que pode realmente trazer a salvação. Neste momento, o Senhor está, através destas palavras, dizendo: meu filho, minha filha, eu quero entrar na tua vida. Eu quero fazer morada no teu coração. Eu quero te selar com o meu espírito para que você alcance a eternidade comigo. Esta é a voz do Espírito Santo. Esta é a voz do Senhor. Porque cada pessoa para ele vale muito. Ele morreu por toda a humanidade. Mas uma pessoa é muito valiosa para o Senhor. Então Cornélio entendeu esta mensagem. E a Bíblia diz que Cornélio não apenas se conformou em ouvir a mensagem. Ele convidou amigos, ele convidou os parentes, as pessoas mais chegadas da sua vida, para ouvir a mensagem do Evangelho. Você também pode fazer isso, compartilhando este vídeo. Você pode fazer isso deixando o seu comentário. Você pode fazer isso convidando a tua família para ouvir esta mensagem em outro momento. Você pode fazer isso porque enquanto você abre o teu coração para o Senhor, o Espírito Santo cai sobre a tua vida, assim como caiu sobre a família de Cornélio. E o milagre aconteceu, o milagre da salvação. O poder de Deus veio sobre eles e eles alcançaram a salvação. Ore comigo, querido Deus. Neste momento, Senhor, eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo. Tem pessoas, Senhor, que estão com o coração ardendo com esta mensagem. Então, a minha oração é para que o Espírito Santo, Senhor, mude a vida desta pessoa agora. E assim como o Espírito Santo caiu sobre a vida daquela família, também esta pessoa, Senhor, seja alcançada agora para a glória do nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.